23. Vamos começar a nossa análise de hoje pedindo para quem está ouvindo manter esse número exato na cabeça. 23. É um número que, olha, assusta bastante, né? Assusta muito. E, bom, não é o número de finalizações de uma equipe num jogo disputado, não é o número de faltas, é o número surreal de cartões vermelhos distribuídos em uma única partida de futebol. Uma única partida. Exatamente. Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. O nosso objetivo nesta investigação de hoje é destrinchar a recente e totalmente caótica final do Campeonato Mineiro de 2026. Aquele jogo entre o Cruzeiro Esporte Clube e o Clube Atlético Mineiro. Esse mesmo. Nós vamos cruzar as reportagens do GE, da Band e, por incrível que pareça, até do jornal britânico The Guardian para tentar entender passo a passo como uma disputa de título virou, assim, um verdadeiro cenário de guerra. Literalmente uma guerra em campo. Pois é. Mas antes de mergulharmos nesse caos absoluto, a gente precisa estabelecer o fato esportivo central. O Cruzeiro venceu a partida por 1-0, com um gol do Caio Jorge, e garantiu o título estadual. O que traz uma ironia muito amarga para toda essa história, sabe? O título de campeão, a consagração de uma campanha inteira e o próprio gol da vitória do Caio Jorge foram completamente apagados. Sumiram! Sim, evaporaram da memória coletiva em questão de minutos. O que deveria ser o ápice esportivo de uma temporada inteira foi engolido pelo que a gente já pode considerar, com certeza, uma das maiores confusões da história recente do futebol brasileiro. Com certeza. A narrativa do mérito esportivo simplesmente sumiu. O esporte cedeu o palco para a violência de uma forma tão desproporcional que as imagens rodaram o planeta, não pelo talento brasileiro, mas, infelizmente, pela selvageria. E é exatamente essa virada de chave tão absurda que a gente precisa investigar agora. Vamos pular direto para os minutos finais daquela partida. O relógio já marcava os acréscimos. Aquele momento de tensão máxima. Tensão máxima. Uma final estadual já aumenta demais a tensão natural entre os jogadores. Um Cruzeiro e Atlético decidindo taça já é algo formidável. Mas ali o ambiente estava tipo no limite do limite. E então, o estopim. O lance fatídico. Isso. A reportagem do GE detalha que tudo começa com um choque. Uma dividida normal entre o goleiro do Atlético, o Everson, e o meia do Cruzeiro, o Christian. Mas fica a dúvida no ar para a gente analisar. Choques dentro da área acontecem dezenas de vezes em todo o campeonato. Toda hora. Então, como um lance físico corriqueiro vira o gatilho para a perda completa de controle de dezenas de profissionais? Faltou controle emocional ou a atitude do Everson foi muito exagerada? Olha, para entendermos essa escalada, a gente precisa olhar para a psicologia do esporte de alto rendimento. Mais especificamente, para o conceito de mentalidade de manada e a pressão absurda de um clássico. Tá. As imagens da Band mostram claramente que o goleiro Everson reagiu com uma agressividade totalmente desproporcional a esse choque. Não foi aquela reclamação tática, aquele empurrãozinho de jogo, sabe? É muito além, né? Foi uma explosão. E quando o cérebro de um atleta que já está ali operando sob extrema fadiga física e sob a pressão colossal de uma final com a torcida gritando, sofre o que a gente chama na psicologia de sequestro da amígdala. Sequestro da amígdala, interessante. E isso, a racionalidade simplesmente desaparece. A agressividade imediata do goleiro funcionou como uma faísca num garril de pólvora. Quando os jogadores do Cruzeiro viram o Christian sendo hostilizado, o instinto tribal de proteção falou mais alto que qualquer regra. É como se a lealdade tribal entrasse em ação e tomasse proporções inacreditáveis em segundos, não é? Perfeito, foi exatamente isso. Porque, olha, nós não estamos falando daquele clássico deixa disso, onde o pessoal se empurra, encosta as testas e o juiz resolve ali com um amarelinho para cada lado. Longe disso. Muito longe. Os relatos oficiais que embasam a nossa análise descrevem um nível de violência que, sinceramente, choca até o torcedor sul-americano mais acostumado com confusão. É verdade. Teve troca de socos limpos, chutes, empurrões violentos. As fontes relatam que teve jogador levando golpe enquanto já estava caído no chão. Uma covardia. Uma covardia absurda. Teve até voadora no meio do gramado. E para piorar exponencialmente o cenário,
A briga não ficou restrita aos 22 homens que estavam jogando. O banco inteiro entrou. O banco de reservas inteiro invadiu o campo. E aí eu te pergunto como a psicologia explica essa entrada dos reservas. Porque vendo de fora parece uma insanidade coletiva. Jogadores reservas deveriam entrar em campo numa situação dessas? É o que a gente pode analisar como uma inversão muito perigosa do efeito espectador. Efeito espectador. Isso. Em situações normais, as pessoas tendem a não intervir em brigas, elas ficam só olhando. Mas dentro de uma equipe esportiva de alta coesão, a omissão é vista como covardia pelos próprios colegas. Entendi. Se eu não for lá, eu sou o traidor do grupo. Exato. O jogador que está no banco sente essa obrigação moral quase institucional de defender a camisa e os companheiros. O grande problema é que, ao invés de entrarem para apaziguar, para separar, eles entraram com a mesma carga de adrenalina dos titulares. E jogaram lenha na fogueira. Muita lenha. A entrada dos reservas não diluiu a briga, ela multiplicou os focos de incêndio. Nós assistimos a um colapso coletivo da inteligência emocional de duas das maiores instituições do nosso futebol. E um colapso que, detalhe importante, não poupou ninguém, nem os nomes mais intocáveis. Pois é. Porque, lendo as descrições na mídia, fica muito claro que não foram só os garotos da base buscando espaço ou reservas querendo mostrar serviço de um jeito torto. Não, de jeito nenhum. A briga engoliu os titulares de peso. As reportagens citam especificamente a participação ativa de um gigante do futebol nacional, o atacante Hulk. Sim, o Hulk estava no meio. E quando estrelas dessa magnitude, que deveriam ser meio que a bússola moral do time ali dentro, entram numa confusão de socos e voadoras, a dimensão do absurdo ganha um peso muito maior. Faltou alguém para separar a briga antes de virar a pancadaria, né? Capitães e líderes falharam. Falharam miseravelmente. Essa é, talvez, a maior fratura exposta de todo esse episódio. O vácuo absoluto de liderança em campo. Fica todo mundo órfão de uma voz de razão. Exatamente. Em situações de crise aguda, assim, o papel do capitão ou daquele jogador com anos de seleção e bagagem internacional é ser o extintor de incêndio. O cara que puxa a camisa e fala chega. Isso, é agarrar o companheiro, puxar para trás, colocar o próprio corpo no meio da briga. Mas quando figuras com a experiência do Hulk se deixam engolir pelo caos, a hierarquia esportiva simplesmente derrete. Acaba tudo. Se o ídolo máximo do time, o jogador mais experiente e admirado, está no meio da pancadaria, qual é o recado tácito que ele passa para aquele jovem de 20 anos que acabou de subir da base? Que é para bater também. Exato. O recado é que aquele comportamento violento é aceitável, ou até exigido naquele momento para provar alguma coisa. Faltou alguém com frieza suficiente para gritar que acabou, e sem essa voz de comando, o gramado virou terra de ninguém. E isso me faz pensar imediatamente na figura que, em teoria, tem o poder máximo no campo, o árbitro. A autoridade do jogo. Pois é, a autoridade. Mas com 22 titulares, mais as comissões técnicas e os bancos de reservas inteiros trocando agressões de forma generalizada, o que a equipe de arbitragem estava fazendo? A gente se pergunta, né? O árbitro perdeu o controle do jogo antes da confusão ou só na hora da explosão? Existe protocolo para isso? Porque, sinceramente, apitar me parece uma arma muito inútil nessa hora. E se torna completamente inútil. O apito fica obsoleto. As regras do futebol que são geridas pela FIFA, elas partem de um pressuposto civilizatório básico. A premissa de que a autoridade do árbitro será, em última instância, respeitada. O que não aconteceu. Nem de perto. Há regras para punir brigas, claro, mas elas são desenhadas para confrontos pontuais. Um empurrão aqui, um soco ali, não para motins generalizados. Uma batalha campal. Quando o caos atinge o nível que a gente viu naquela noite no Mineirão, com agressões ocorrendo em 4 ou 5 rodas diferentes ao mesmo tempo, a arbitragem entra num estado de impotência física. Não tem o que fazer. São poucos árbitros contra dezenas de jogadores. São 3 ou 4 árbitros de campo contra 40, 50 atletas profissionais no auge do vigor físico e cegos de fúria. A orientação padrão da arbitragem nesses casos extremos é o recuo tático. Dar um passo para trás e observar.
Isso. A equipe de arbitragem deve se afastar para não ser agredida, literalmente para garantir a própria segurança, e observar de longe para tentar identificar os agressores. Eles perderam o controle do jogo porque o jogo, como uma instituição organizada, deixou de existir naqueles minutos. E vale ressaltar que nós estamos falando de minutos muito longos mesmo. A cobertura da Band enfatizou que a confusão durou cerca de 10 minutos. 10 minutos de briga ininterrupta. É muito tempo. Para quem está em casa assistindo, 10 minutos de uma briga contínua, ao vivo, sem ninguém do futebol conseguir intervir, é uma eternidade. É um tempo onde tudo pode acontecer, inclusive uma tragédia sem volta. Sem a menor dúvida. 10 minutos é tempo mais do que suficiente para esgotamento físico, para causar lesões graves e, pior, para incitar a própria arquibancada a fazer o mesmo. O risco da torcida invadir, né? A pressão da arquibancada também deve influenciar muito nesse tipo de descontrole, imagino eu. Demais. E o mais revelador sobre a falência das estruturas esportivas naquele momento é a forma como a situação finalmente terminou. Que não teve nada a ver com o futebol em si. Nada. Não foi um capitão que encerrou, não foi o árbitro que chegou impondo um cartão vermelho, não foram os técnicos. A paz, se é que podemos chamar assim, só foi restaurada quando o Estado precisou intervir no esporte. As imagens do policiamento militar entrando no gramado são muito fortes. Tivemos as forças de segurança privadas e a tropa de choque da polícia militar com aqueles escudos enormes e equipamentos de contenção entrando no campo de jogo para separar fisicamente os jogadores. Uma cena lamentável. O futebol precisou ser literalmente resgatado pela polícia. Mas aí me vem a grande questão que amarra o nosso mergulho. Se o árbitro recuou, se afastou e perdeu o controle visual da coisa toda, como chegamos àquele número astronômico de 23 expulsões que eu comentei lá no começo? Ah, essa é a parte surreal. Como isso foi parar na súmula oficial se ninguém levou cartão no calor do momento? É aqui que a burocracia do futebol precisou agir quase como um departamento de investigação forense, sabe? Tipo um CSI esportivo. Exatamente isso. Incapaz de punir na hora, a equipe de arbitragem precisou se trancar no vestiário após a partida e iniciou um trabalho meticuloso de revisão de imagens. Com o VAR, né? Com o auxílio das imagens das câmeras de transmissão e dos monitores do VAR, que em tese servem para lances de jogo, eles precisaram assistir a toda a briga de novo. E pior, em câmera lenta. Nossa. Pausando frame a frame para conseguir mapear as ações de cada indivíduo, foi necessário identificar o rosto de cada jogador que deu um soco, cada um que deu um chute, e quem era o reserva que entrou em campo indevidamente. Um trabalho exaustivo. Muito. E é por isso que a súmula dessa final se tornou esse documento histórico bizarro. O árbitro precisou preencher os cartões vermelhos de forma totalmente retrospectiva. E o resultado dessa análise de vídeo lá no vestiário foi o número que abriu a nossa análise. 23 expulsões no total. Inacreditável. Foram 12 jogadores do Cruzeiro expulsos e 11 do Atlético Mineiro. Nós estamos falando de basicamente 2 delegações inteiras banidas de campo, no papel, já depois do apito final. Sim, elencos inteiros. E isso, logicamente, deve gerar um pesadelo jurídico desportivo gigantesco. Como o Tribunal do Esporte reage a uma súmula com 23 expulsões? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, deveria aplicar punições históricas para um caso assim. Olha, entramos agora num território muito complexo da justiça desportiva no Brasil. O STJD terá que processar toda essa súmula com base no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O famoso CBJD. Isso. E o desafio técnico para os auditores é monumental. O tribunal não pode, por regra, simplesmente suspender todos os 23 jogadores por igual. Não existe punição coletiva cega. Eles têm que separar o joio do trigo. Exato. Eles terão que desmembrar a briga inteira, analisando a conduta de cada um dos atletas separadamente. Aqueles que desferiram socos e aquele que deu a famosa voadora, que as reportagens tanto citam, devem ser enquadrados em artigos pesadíssimos. Agressão física, imagino. Sim. O artigo de agressão física, que prevê suspensões que podem durar meses ou até mais de um ano, dependendo da gravidade. E os reservas que só empurraram. Então, os reservas que apenas invadiram o campo para empurrar ou fazer volume podem cair em atitude antidesportiva.
que tem penas mais brandas. Mas o verdadeiro problema é a logística de julgar dezenas de jogadores, incluindo ídolos nacionais fortíssimos, de forma simultânea. Vai parar o campeonato. Vai ser um teste de fogo absoluto para a rigidez das nossas instituições esportivas. E a grande pergunta é: suspensão longa resolveria ou só aumentaria a polêmica nos bastidores? É um teste de fogo que, pelo visto, teve uma plateia internacional bem atenta. Porque quando nós fomos cruzar as fontes para preparar esta análise, o fato de o jornal britânico The Guardian ter dedicado uma reportagem específica para essa final do Campeonato Mineiro realmente saltou aos olhos. Chamou muita atenção, né? Sim, a gente sabe que o futebol brasileiro é muito conhecido lá fora. A gente exporta a ginga, o drible bonito, as festas maravilhosas das torcidas e, claro, jogadores talentosos para todos os gigantes europeus. Mas como a imprensa britânica, através de um jornalão como The Guardian, enxerga um episódio de selvageria dessa magnitude? Esse tipo de briga mancha muito a nossa imagem. Mancha de forma profunda. O impacto na imagem do nosso futebol no exterior é severo. E as reportagens mostram como isso é revelador. De que forma? Isam essa nossa paixão crua, o fato de que o futebol aqui é vivido de forma visceral, quase como uma religião. Porém, quando um veículo com o prestígio e o alcance global que o Guardian tem reporta 23 expulsões, polícia com escudo em campo e socos entre estrelas, a narrativa muda na hora. Deixa de ser bonito e passa a ser bizarro. Exato. A paixão deixa de ser vista como um ativo cultural nosso e passa a ser retratada como falta de civilidade, sabe? Como uma desorganização crônica do nosso sistema. É triste pensar nisso. A gente deixou de exportar o golaço do título para exportar a falência do fair play. Perfeito. E isso reforça um estigma terrível de que o futebol sul-americano é perigoso por natureza, o que afeta até mesmo a forma como o produto futebol brasileiro é visto por investidores de fora e grandes patrocinadores. É uma mancha gigantesca mesmo, e as fontes que estamos investigando apontam que, a partir desse eco internacional e de todo o choque nacional, um debate enorme tomou conta do futebol brasileiro nessa semana. Em todos os programas, né? Em todo lugar. E a pergunta central que parece ecoar entre quem acompanha o futebol é a seguinte: até que ponto a rivalidade pode passar do limite? O futebol brasileiro ainda sabe lidar com a tensão dos seus maiores clássicos? Ou nós perdemos completamente a mão? Olha, essa é a grande ferida aberta que essa final expôs. A rivalidade, a gente precisa reconhecer e ser justo, é o oxigênio do esporte. Sem dúvida. Sem ela, um Cruzeiro e Atlético, um Grenal, um derby paulista perdem metade da força emocional. A história do Clássico Mineiro é riquíssima justamente por causa dessa competição ferrenha de mais de um século entre as duas camisas. Mas parece que o limite foi apagado. Completamente apagado. Existe uma cultura muito enraizada no nosso esporte que romantiza o conceito de que clássico é guerra. A gente ouve isso direto. A gente usa vocabulário bélico o tempo todo no futebol. Batalha, guerreiros, mataram morrer. O problema é que os jogadores parecem estar internalizando essa metáfora de forma totalmente literal agora. Perdeu a figura de linguagem. E quando a pressão por resultado se soma a uma cultura que, muitas vezes, vamos ser sinceros, perdoa o jogador violento se ele disser que fez aquilo para demonstrar raça, cria-se um ambiente perfeito para o que vimos no Mineirão. A fronteira entre competir com unhas e dentes pela bola e agredir o colega de profissão desapareceu sobre o peso da rivalidade. Desapareceu. E isso nos leva àquela outra pergunta pragmática que os especialistas estão levantando nas reportagens e que você mencionou agora há pouco. Qual deve ser a punição exemplar para um episódio desse tamanho? Pois é, porque a burocracia do tribunal vai ter que julgar 23 homens. Mas qual a mensagem final que precisa ser passada para a sociedade? Se as suspensões forem, sei lá, de apenas 2 ou 3 jogos, o que isso ensina para as categorias de base que estavam assistindo na televisão? Ensina que o crime esportivo compensa. Ou, no mínimo, que ele tem um custo muito baixo de se pagar. É verdade. O debate sobre a punição agora não é apenas sobre aplicar uma regrinha matemática do tribunal. É sobre estabelecer um marco civilizatório para o esporte no Brasil. Passar a régua. As autoridades esportivas estão diante de uma oportunidade de desenhar uma linha na areia muito clara.
Se punições brandas forem aplicadas a jogadores do calibre do Hulk ou do Everson apenas pela importância midiática e financeira que eles têm para os clubes e para o campeonato, o sistema desportivo estará declarando falência oficial. A mensagem precisa ser dura, então. Duro o suficiente para que no próximo clássico tenso que tivermos, o jogador pense 2 vezes, mas pense mesmo, antes de fechar a mão para dar um soco. Ele tem que saber que isso pode custar não só aquela temporada, mas afetar profundamente a história dele e a do clube. O modo como essa situação vai ser julgada vai, de certa forma, estabelecer o clima para todos os clássicos futuros no país, né? Sem dúvida, vai criar jurisprudência pesada. Bom, nós podemos notar então que as consequências dessa final estadual vão ecoar pelos tribunais, pela imprensa internacional e pelo comportamento de todos os jogadores por muito, muito mais tempo do que a comemoração de qualquer troféu. O troféu já ficou no passado. Já ficou. Para amarrarmos o nosso mergulho profundo de hoje nas informações relatadas, tivemos a final do Campeonato Mineiro de 2026, terminando com o título do Cruzeiro Esporte Clube, uma vitória suada de 1-0 e um gol de Caio Jorge, que, lamentavelmente, será para sempre a nota de rodapé esquecida desta história. É o gol que ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar. O que vai ficar gravado nos anais do esporte foi o estopim nos acréscimos, aquela reação explosiva do goleiro Everson contra o meia Christian, o colapso absoluto da inteligência emocional dos elencos e a falha grotesca das lideranças em campo. E os 10 minutos de terror. Aqueles assustadores 10 minutos de uma pancadaria generalizada, com socos, chutes e voadoras. Uma batalha campal que engoliu estrelas como o Hulk, quebrou de vez a autoridade do árbitro, exigiu o uso de escudos da tropa de choque da Polícia Militar e resultou no número absurdo de 23 expulsões. 12 do Cruzeiro e 11 do Atlético. Expulsões que só aconteceram na leitura tardia lá no vestiário. Exatamente. Um episódio que, olha, não apenas ofuscou completamente uma conquista de campeonato no Brasil, mas que manchou a imagem do nosso futebol de forma incisiva nas páginas de publicações de fora, como The Guardian. E sabe, para encerrarmos a nossa investigação dos fatos de hoje, eu gostaria de deixar uma reflexão provocativa para quem está nos acompanhando. Por favor. Um pensamento para a gente digerir, além desses números e das futuras punições de tribunal. Quando nós pensamos nas maiores rivalidades esportivas ao redor do mundo, nós normalmente celebramos a paixão inesgotável das arquibancadas. A festa. A festa, a intensidade tática levada ao limite e a entrega física e mental absoluta dos atletas em campo. Mas quando a poeira baixa num campo de futebol brasileiro, quando os jogadores terminam marcados por agressões mútuas e o Estado precisa entrar no gramado com tropas de choque para separar profissionais multimilionários do esporte, Fica complicado. fica um questionamento muito amargo no ar. Será que a velha cultura de que clássico é guerra está, na verdade, apodrecendo a essência do nosso jogo? É uma excelente pergunta. Daqui a 20 ou 30 anos, quando novos torcedores forem olhar para os registros desse Campeonato Mineiro de 2026, será que encontraremos relatos sobre a técnica do time campeão? Ou o futebol terá se reduzido apenas à lembrança de uma violência crua e inaceitável? É um questionamento essencial para continuarmos refletindo sobre o futuro e principalmente sobre a sanidade do nosso esporte. Afinal de contas, a rivalidade deve ser a alma do jogo e nunca sua ruína. Agradecemos imensamente a companhia de todos em mais esta imersão profunda e detalhada nos fatos. Foi um prazer. Que no próximo domingo o futebol possa ser lembrado, acima de tudo, pelos motivos certos. Um grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima análise.